Bom, dia 22/9, 5h40 agora, mercado quase fechando, bora fechar aí. Vamos dar uma olhada rápida no SP500, como o mercado geral fechou, e depois a gente já pula para o índice para o dólar. Bom, SP500 durante o dia a gente teve a fala na ONU dos principais presidentes, a gente teve a fala do Fed, a ata do Fed e o discurso do Powell também. Então, mexeu bastante com o mercado, mas no saldo final, o mercado como um todo fechou todo positivo, né? VIX fechou negativo. A gente tem um pivôzinho de alta aqui, que provavelmente foi cumprir alvos. Isso nos 5 minutos. Nos 60, a gente tem as retrações daquele pivô de baixa que ele cumpriu. Então, próxima parada, 3327, 3351, que são as duas retrações. Tá? Inclusive 3351, que vai coincidir com a média de 200 do 1 hora, certo? E no diário, a gente tem que dar uma olhada aqui, porque aquele pivô que a gente tinha feito ontem, que tinha confirmado, hoje o preço voltou para dentro do pivô, certo? Então a gente vai ter que esperar ainda para saber o que vai acontecer com esse movimento, porque teoricamente, com esse candle voltando para dentro, o pivô ele fica invalidado. Mas aí vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Tá? Nada definido ainda. O VIX fecha em uma baixa normal, volta para baixo do 200. Dólar no diário hoje teve uma alta forte, né? Mas ainda se segurando no topo de ontem. Europa, que ontem teve aquela queda forte, hoje subiu um pouquinho, tá? O candle aqui tá negativo, mas ele fechou positivo, o DAX, tá? Isso aqui é erro do trading view na coloração. E acho que é só, o restante aqui não convém falar hoje. Então, basicamente, o SP500 que armou o pivô de baixo e hoje voltou para dentro dele. Então, vamos ver se realmente os alvos vão ser realmente só esses que deu no pivô de 1 hora, né? Se ele vai se segurar nesse topo anterior e vai voltar um movimento de alta, ou se a gente vai confirmar esse pivô de baixa e a gente vai buscar alvos aqui no 200. Bom, beleza. Começando já com o dólar, vamos dar uma olhada no dólar no contexto geral, para a gente entender. É sempre bom começar o dia, principalmente no dólar índice, entendendo o que aconteceu no dia anterior e qual o movimento que a gente pode esperar. Se eu jogar um 15 minutos aqui, a gente vai ver que a gente tinha um canalzão de baixa ontem, tá? Ele tinha ficado por aqui, e o preço estava esticado, correto? Nos 60 minutos, ó, o preço está bem esticado, está uma tendência de alta extremamente forte. Então é natural que a gente tenha uma bandeira, certo? A questão é, a gente viu essa bandeira se formando ontem de uma forma bem agressiva, né? Eu tinha até desenhado ela, mas o ponto que a gente talvez não tenha se atentado é que hoje, na abertura, ele buscou o canal paralelo dessa bandeira, né? Buscou o topo, buscou a região ALTB de cima, deu uma venda. Dentro desse movimento, a gente tem uma venda, correto? A gente tem aqui uma possibilidade de venda ou nesse primeiro candle de start, né? Nesse primeiro candle, porém com um stop bem caro, stop de 23 pontos, bem arriscado, e projetando o que? A gente poderia projetar ou este fundo aqui, fazer um espelhamento, ou a gente poderia projetar este pivô aqui, tá? Isso aqui é um pivô escondido, opa, deixa eu pegar aqui embaixo, sombra menor, isso daqui é um pivô escondido, que o preço fez, provavelmente num 2 minutos, num 1 minuto,
foi rompido, deu a entrada, fez um pullback perfeito. E aí aqui entra aquela questão que eu sempre falo de que o preço mostra para a gente qual é a linha de pivô, né? Qual que é o fundo ou o topo do pivô que ele vai respeitar, que é quando ele faz o pullback. Então ele volta, faz o pullback exatamente nessa linha e a gente sabe que esse é o pivô, certo? E ele dá uma segunda possibilidade de entrada exatamente no candle pós pullback, certo? Ele faz o pullback, dá uma nova possibilidade de entrada aqui na venda, stop um pouco mais barato, 16 pontos, para ir buscar 19 no último alvo. Ele vem no último no alvo, lateraliza e arma um micro pivô aqui, né, que a gente poderia espelhar para cima, para buscar o fechamento do dia anterior, certo? Vai lá buscar o último alvo e também vai buscar a LTB do canal longo, tá? Então a gente poderia ter uma compra aqui também para buscar a linha de retorno aqui. Seriam 20 pontos para 18 pontos. É um trade que talvez não valesse tanto a pena, tá? Ele vem, busca o fechamento do dia anterior, faz uma correção até a 200, se segura na 200 e entra compra, rompendo a LTB longa, rompendo aquele canal que a gente está vendo aqui, que vem desde ontem, tá? Então aqui a gente tem aí sim várias possibilidades aqui. A gente tem uma compra aqui no rompimento, tá? Projetando esse pivô grandão que ele fez aqui. Ele fez um belíssimo pivô aqui, tá? Pegando esse fundo, pegando a sombrinha aqui, a gente considera isso daqui um pullback que ele vai buscar o último alvo, e é justamente onde ele bate. E o último alvo, não coincidentemente, é a máxima de ontem, ó. A máxima de ontem. Então ele vai buscar esse alvo. Caso não tenha entrado no rompimento da bandeira e do pivô, ele deu uma nova possibilidade aqui pós-pullback. Ele vem, faz pullback, dá esse candle que já vai batendo no primeiro alvo, mas é um candle de start. Depois vem sendo conduzido pela 8 e pela 9 até o último alvo, são 48, 50 pontos. Dava para ter saído com 50 pontos. Faz uma paradinha rápida aqui no 100% e depois continua a tendência. Depois inicia uma lateralização de final do dia, que aí aqui já não tem mais nada. O preço já andou desde o primeiro momento, aqui desde o primeiro rompimento, andou 65 pontos, já não tem mais nada para andar. Beleza? Então o dólar deu uma, duas, aqui tem uma, né? 3, 4, 5 possibilidades de entrada, todas elas muito boas, muito técnicas. Tinha uma entrada antecipada aqui também, né? Pela 200, considerando que isso daqui ia virar um pivô. Mas todas as entradas aqui, bem técnicas. Aqui ele chegou até dar um giftzinho de pré-rompimento, enfim. Dava para entrar, dava para piramidar, dava para fazer bastante coisa no dólar hoje. E dava para projetar vários alvos também, porque se eu pego, por exemplo, esse topinho aqui, e ao invés de projetar esse pivô, eu projeto um espelhamento aqui, pegando o fechamento, ó, a gente vê que o 100% é o que foi atingido. Ó, o alvo de 100%, aqui era o 61, onde ele vem, faz uma pausinha, e aqui o 100%, onde ele vem e faz sombra. Vou pegar a sombrinha aqui, ó, bateu perfeito. Então a gente tinha um fractal perfeito, tá? O preço indo certinho nos alvos. Qualquer um desse espelhamento aqui, tanto pegar o espelhamento de baixa, pegar esse pivô aqui, ou pegar o pivô de baixo, daria como alvos na mesma região. A gente teria um alvo aqui e teria um alvo nessa região aqui. Um alvo na região aqui dos 46 e um na região dos 49,50. Certo? Então, agora a gente puxa esse daqui para cima, pegando todas as sombrinhas, e vamos aguardar amanhã se ele vai fazer uma retração ou se ele vai romper esse topo. Caso ele rompa o topo, isso para amanhã, tá? Caso ele rompa esse topo, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter num fractal maior, num 60 minutos, a gente vai ter um pivô de alta bem grande, tá? A gente vai ter um pivôzão de alta, pivô de alta esse que retraiu só no 38.2, tá?
o que indica um movimento muito forte. Geralmente, quando o preço bate só na primeira retração e retoma a tendência, é porque o movimento está bem forte, tá? Então, vamos aguardar aí para ver como que o preço vai reagir amanhã. Ele tem as retrações mais embaixo para buscar e ele sentiu o topo de hoje e não rompeu. Vamos ver se ele vai respeitar, vai fazer um topo duplo e vai começar a corrigir, porque está bem esticado, ou se ele realmente vai romper e aí vai buscar alvos aqui na região do 66 e do 76. Beleza? Então vamos aguardar. E o índice, também nos 60 minutos aqui, vamos dar uma olhada. Ele vem fazendo uma bandeira desde ontem. Tá? Desde ontem ele vem desenhando topos e fundos na mesma direção, né? Topos ascendentes com fundos ascendentes também. Então a gente tem uma bandeira, a gente tem uma lateralização, uma congestão. Eu imaginei que hoje ele ia vir mais próximo aqui desse fundo anterior para fazer pullback nesse movimento todo aqui, tá? Ó, a gente tem um movimento bem grande, um fractal maior, né, que vem lá dos 103 mil desde quando começou a cair, e eu imaginei que hoje ele ia bater um pouquinho mais em cima para talvez hoje mesmo ou amanhã perder essa bandeira, mas parece que ficou para amanhã. Não sei se vai tocá-la também. Ele fez um topinho mais baixo já na altura do último topo, mas por enquanto é isso que a gente tem, tá? Uma bandeirona nos 60 minutos. Então, por que a bandeira nos 60 é importante? Porque a gente identificando isso, a gente identifica que o preço ontem trabalhou dentro da bandeira e hoje ele abre na mesma linha, né, na mesma tendência, dá uma perna de baixo que não diz nada pra gente e aí começa a subir. Aqui a gente poderia ter um espelhamento, tá, desse movimento aqui. Vamos ver se daria alvo. A gente projetando esse espelhamento aqui, ó, daria primeiro alvo exatamente. Então, a entrada aqui seria válida, tá? Entradinha aqui na compra para buscar o primeiro alvo, 300 pontos aí no início do dia, correto? Ele corrige, a gente pega a sombrinha menor aqui para não ter erro, ele corrige exatamente no 50%, faz um retorno perfeito no 50%, e aí entra a compra de rompimento aqui. Esse candle verde aqui que faz essa sombra é o pullback num 2 minutos, num 1 minuto. Vem aqui, faz pullback, depois inicia a subida de novo, então a gente teria entrada aqui, ou na passagem do candle superação da máxima aqui, correto? Para buscar o primeiro alvo que estaria aqui próximo a 200 e o segundo alvo que estaria exatamente na LTA, no canal de retorno da bandeira, dos 60 minutos. Ele vem, bate perfeitamente no canalzinho e começa a correção, inicia a queda, dá um candle de venda bem grande aqui, que eu acredito que não valeria tanto a pena por ser 500 pontos de stop, né? A gente tem uma venda aqui, porém stop muito caro, então a gente espera um pouco, e ele vem, busca 50, busca a região aqui da VWAP, busca a 20 aqui, e aí entra uma nova venda nesse ponto para ir buscar este pivô que ele formou, correto? Ele formou um pivô aqui, ele formou um pivôzinho aqui, ó. Então ele vem buscar o primeiro alvo desse pivô, certo? Pivô rompido, e primeiro alvo que também é a LTA da bandeira. Então ele bate em cima, depois vem e bate embaixo. O movimento vira para compra, e aí a gente começa a ver uma possível lateralização. Depois dessa lateralização, a gente consegue ver que ele é um triângulo bem espaçoso, bem largo. Ele vem, toca nesse ponto e dá uma compra antecipada. Deixa eu puxar aqui, a gente espelha esse movimento para cima. Aqui. A gente espelha esse movimento para cima e ele dá uma possibilidade de compra antecipada. É esse aqui. Nesse candle branco, tá? Que rompe a 200.
é uma compra antecipada, acreditando que esse triângulo vai ser rompido, e a compra confirmada nesse candle aqui que rompe o pivô, faz nova máxima e dá alvo de 500 pontos aqui em cima, ou o segundo alvo no topo anterior, aquele fundo anterior, né, que eu acredito que ele possa fazer pullback ainda, ou aqui na linha de retorno do canal, correto? E depois ele vem, busca aqui a região do último fundo, não consegue romper, ensaia um pullback para ir buscar nova alta, mas perde força e cai. Aqui a gente até tem um pivôzinho de baixa, tá? Ó, vamos dar uma olhada. A gente tem esse pivôzinho aqui, tem uma entrada aqui, tem uma entrada aqui no rompimento e tem uma entrada agora aqui no final do dia. Porém, como já passa das 5 horas, aqui essa entrada foi às 4h40, aí vai muito da questão do gerenciamento, porque talvez o preço não tenha força para andar muitos pontos, né? Ele bate na média, dá possibilidade de entrada, até chegou a andar 300 pontos, mas não vai ser aquele movimento rápido, não vai ser aquele movimento com volume, vai ser meio que um movimento no vácuo, né? Um movimento meio solto, meio perdido, meio à deriva, então às vezes não é tão interessante nesse horário que já está perdendo volume, perdendo volatilidade, beleza? Mas o índice ele deu uma possibilidade de compra aqui no início do dia, deu um pivô de alta que cumpriu o alvo, deu uma boa venda e deu uma boa compra aqui na parte da tarde, beleza? Vamos só olhar como é que fica o Ibov nessa bagunça toda, porque os pivôs de alta ou os pivôs de baixa do SP500 tá naquela indecisão, a gente não sabe se rompeu ou não. Agora, o do Ibov, a gente ainda vê, a gente continua tendo o OBV e o IFR vendidos, tá? Perdendo os últimos fundos ainda. Os dois se recuperaram aí no finalzinho do dia, correto? Com essa subida do índice e do Ibovespa também, né? Porém, ele deixa hoje algo que é muito parecido com um gift de pullback. Tá? É como se ele tivesse vindo fazer o pullback nesse último fundo aqui, vindo fazer o pullback na 200 para amanhã cair. Vai ser isso? A gente vai ter que esperar amanhã para descobrir. Mas os dois pivôs do Ibov estão ativados e por enquanto confirmados. É diferente do SP500 e das FANGs que desativou o pivô de baixa, né, por conta do preço fechar acima, o Ibov ainda fecha abaixo dos últimos fundos, ainda fecha abaixo do pivô do 60 e do pivô do diário, beleza? E ainda trabalha dentro dessa bandeirona. Acho que é isso. É isso. Até amanhã e não esqueçam de no começo do dia fazer o estudo no gráfico de 60, de 15, para vocês terem essa noção de movimento longo e poder pegar, por exemplo, esses trades no dólar e no índice, que são rompimentos maiores, que geralmente dão uma porrada muito forte. Falou!